Tópico 2. Jesus, verdadeiro homem. A concepção, a encarnação e o nascimento do Filho de Deus não pegaram Israel de surpresa, pois os judeus sabiam pelas escrituras do Antigo Testamento que o Messias em breve chegaria. Aliás, o mundo gentílico foi preparado por Deus para recebê-lo. Infelizmente, os judeus, apesar de todas as evidências bíblicas, vieram a rejeitá-lo. Subtópico 1. Jesus estava no seio do Pai. Antes de sua encarnação, o Senhor Jesus achava-se no seio do Pai, mas não devemos supor que ele estivesse inativo. Pelo contrário, sendo ele eterno e o Pai da eternidade, participou ativamente da criação do mundo. Ele é o Verbo de Deus. Todas as coisas vieram a existir por intermédio dele. Sem Jesus Cristo, nada do que existe existiria. Subtópico 2. Profetizando no Antigo Testamento. A vinda do Senhor Jesus é profetizada em todo o Antigo Testamento. No Gênesis, ele é a semente da mulher e em Malaquias, o sol da justiça. Entre ambos os livros, há outras profecias carregadas de significados, tanto para Israel como para os gentios. Jesus é o tema das duas principais alianças da história sagrada, a de Abraão e a de Davi. Subtópico 3. Encarnado no Novo Testamento. O Filho de Deus tornou-se de fato carne. Sua humanidade, volto a repetir, não era ilusória, é real. Embora concebido sobrenaturalmente, o seu nascimento foi tão natural quanto o nosso. Sentiu nossas dores e incômodos, teve fome e sede. No jardim da agonia, experimentou profunda tristeza. A nossa semelhança à humanidade de Jesus era completa. Ele tinha corpo, alma e espírito. Concluindo, afirmamos que a humanidade de Jesus era perfeita. Em nada diferia da nossa, exceto quanto ao pecado. Ele não estava sujeito que ao pecado original, que é o experimental. Subtópico 4. Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Ao escrever aos Gálatas, afirmou Paulo que, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Em sua presciência, Deus levantou 3 significativos povos e culturas a fim de preparar o mundo para recepcionar o seu Filho e para cooperar na divulgação universal do Evangelho. Israel, através das sinagogas espalhadas por todas as nações, Grécia, por intermédio de seu idioma e filosofia, o exame natural das coisas pela luz natural da razão e, finalmente, Roma, por meio de suas leis, governo e estradas de excelente qualidade. Subtópico 5. Em Israel, Jesus é apresentado ao mundo. O Filho de Deus, que segundo a carne é também filho de Davi e de Abraão, nasceu em Israel sob a lei de Moisés e a de Roma. Tendo ele uma educação harmônica e perfeita, tanto diante de Deus quanto aos homens, iniciou seu ministério aos 30 anos de idade e, conforme veremos no próximo tópico, o Senhor Jesus foi em todas as coisas o mais perfeito dos homens. Então, irmãos, Jesus encarnou, o Verbo encarnou de fato no Novo Testamento. Ao longo do Antigo Testamento, nós vamos ver sempre Deus usando os profetas. O profeta messiânico, Isaías, foi o que mais profetizou acerca do Messias, que havia de vir. Então, os profetas vão dizendo que Deus enviaria um Salvador para Israel, né? Cada profeta chamava ele de um nome diferente, né? O renovo de Davi, a raiz de Davi, o rebento de Jessé. Mas por que eles profetizavam assim? Porque o Jesus homem, o Jesus perfeitamente homem, nasceria da descendência de Davi, né? Da descendência de Jessé, que era o pai de Davi. Por conta disso que chama de o renovo de Davi, ou o rebento de Jessé, a raiz de Davi. E assim por diante nós vamos entendendo tudo o que aconteceu. Mas quando chega ao Novo Testamento, aí Jesus sobrenaturalmente nasce, né, é concebido por uma virgem, por virtude do Espírito Santo. Mas ele nasceu de forma, irmãos, natural. Nasceu como qualquer ser humano nasce. Foi criado no seio daquela família também normal, como eu já disse no tópico passado. Mas ele precisava nascer para que nós fôssemos redimidos dos nossos pecados, através do seu sacrifício na cruz do Calvário, a cruz dolorosa, a cruz vergonhosa. Ele levou sobre si toda a nossa culpa, tudo aquilo que nos pertencia. Ele levou sobre isso angústia, dores, pecados, para que nós fôssemos redimidos
dos nossos atos, dos nossos feitos, dos nossos pecados, do pecado original e do pecado experimental. E aí, o original é o pecado que nós herdamos de Adão. E o experimental, irmãos, é aquele pecado que a pessoa pratica, né, por sua própria natureza, pratica por suas próprias atitudes e ações, que não é somente a herança adâmica, mas o pecado que a pessoa já experimentou e passa a praticá-lo. Mas que a gente venha estar firme em Deus continuamente, para que não venhamos, né, pecar. O pecado ali por livre e espontânea vontade, o pecado premeditado, o pecado planejado, porque Deus não tem culpado por inocente. Se nós conhecemos a palavra de Deus, não devemos viver na prática do pecado sabendo que aquilo é pecado. Porque Deus, o sacrifício de Jesus, como diz lá em Hebreus, no capítulo 10, não há mais sacrifício para um pecado que a pessoa sabe que é pecado e continua pecando. Mas quando peca sem saber que é pecado, aí quando há o arrependimento sincero, há o perdão de Deus. Então vamos viver de forma que agrade ao nosso Deus, pedindo a orientação dele a cada dia, para fazer valer o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, porque não foi algo pouco. O que Jesus passou, a aflição que ele passou, não foi algo tão simples, não foi algo comum. Foi um sofrimento de muita angústia antes do sacrifício e depois do sacrifício, e no sacrifício também, no ato de ser pendurado na cruz do Calvário, ele ficou profundamente angustiado porque ele se sentiu desamparado pelo Pai naquele momento. Mas depois o nosso Deus, que é recompensador, simplesmente o ressuscitou, elevou ao céu e o glorificou junto dele. E Jesus está restituído à glória que ele tinha antes, perto do Pai. Então, irmãos, Jesus ele foi 100% homem, como nesse tópico aqui, ele passou pelas mesmas coisas que nós passamos, ele sofreu as mesmas aflições que nós sofremos, por isso que ele falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, Jesus não está falando da boca para fora, ele está falando porque ele venceu o mundo, ele venceu as aflições, que estava sobre ele aqui, que sobreveio a ele aqui, e ele venceu e está com o Pai. Assim nós também vamos passar por aflições, passamos diariamente, mas nós vamos vencer em nome de Jesus e vamos estar também um dia no céu eternamente com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém? Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.